Pode ser triste falar sobre isso, porém, você aí de casa com certeza conhece alguma história sobre alguém que, perto da morte, teve uma melhora repentina. Esse evento costuma acontecer muito com pessoas que estão sofrendo de alguma doença cerebral, como Alzheimer. Uma pesquisa realizada no Reino Unido aponta que, em asilos, 7 de cada 10 funcionários já presenciaram uma situação de algum idoso que aparentou estar bem pouco antes de vir a óbito. E afinal, por que isso acontece? Não só com pessoas com doenças cerebrais, mas em muitos outros casos. Vamos descobrir? Então vamos lá. Antes da gente começar, deixa seu like neste vídeo, ok? Se não for inscrito no canal, faça isso agora e logo aqui embaixo. Não se esqueça também de ativar o sininho para não perder nenhuma publicação da Fatos Desconhecidos, ok? Meu nome é Ivan Lima e seja muito bem-vindo. O caso é tão comum, pelo menos na cabeça das pessoas, que recebeu um nome, vários na verdade. Em praticamente todos os lugares do mundo existe identidade própria para esse evento. A melhora da morte, a melhora da despedida e até mesmo o último raio de sol, como chamam os chineses. Além de ser algo comum, ele já é conhecido e as suas causas são questionadas há muitos anos. Hipócrates, conhecido médico grego, considerado o pai da medicina moderna, já se questionava sobre o assunto. O profissional, que dá o nome ao famoso juramento dos médicos, nasceu 4 séculos antes de Jesus Cristo. Conforme os historiadores, os gregos acreditavam que a alma, durante e após a morte, era libertada das restrições materiais, ou seja, o próprio corpo. Depois desse processo, a alma recuperava todo o seu potencial mais uma vez. Durante muitos séculos, vários integrantes da área de saúde tentaram explicar o acontecimento. Hoje em dia, o mistério permanece, segundo os estudiosos. O biólogo alemão Michael Mann é um desses especialistas e explica quais as dificuldades. Conforme ele, há um limite ético difícil de ser respeitado. Afinal, como você aborda e mede essa situação em pessoas que estão próximas à morte? Por isso, temos poucos estudos sobre o assunto. Existem, no entanto, algumas teorias que explicariam o motivo disso acontecer, ou pelo menos fazer com que as pessoas achem que aconteça. Eu explico. Uma dessas correntes é chamada de viés da conformação. Ela afirma que, na verdade, a melhora da morte não existe. O que ocorre é que as pessoas tendem a lembrar das histórias mais emocionantes e diferentes. E conforme você investiga um pouco mais profundo o tema, outros especialistas confirmam essa versão. Médicos e pesquisadores apontam que o que acontece é que a maioria dos indivíduos piora antes de morrer. De acordo com o geriatra Maurício Ventura, muitos aspectos entram quando se considera essa melhora da morte e as lembranças que os amigos e parentes do paciente ficam do momento. Para ele, as pessoas acabam se comovendo com o instante, inserindo perspectivas religiosas e emocionais no leito de alguém nessas condições. É comum que indivíduos melhorem ou piorem enquanto estão no tratamento. Isso muitas vezes não tem nenhuma relação. A médica Suelen Batista, responsável pelos cuidados paliativos de um importante hospital de São Paulo, afirma que é algo que acaba influenciando a equipe hospitalar. Logo, foi se criando uma espécie de mito sobre o assunto. Outros profissionais da área foram consultados por um portal de notícias. A opinião deles é unânime sobre o tema, que a concepção de que se tenha a melhora antes da morte seja comum entre os pacientes não é verdadeira. Como eu disse, para eles, o fato é que quem possui a maioria das doenças não cerebrais ou é vítima de acidentes tende a piorar antes do falecimento. Existe, porém, uma exceção. Quando se trata de pacientes com problemas cerebrais, há sim uma melhora repentina no quadro
pouco antes do óbito. E é por isso que o assunto vem ganhando mais atenção da comunidade científica nos últimos anos. Alguns acreditam que talvez, se esse cenário fosse compreendido e estudado melhor, poderia se abrir uma brecha para estimular o momento, ou seja, resgatar a pessoa enquanto passa por essa breve melhora e devolvê-la à vida. Além disso, entender esse acontecimento pode gerar uma espécie de revolução no que compreendemos do cérebro. Vamos pegar um exemplo clássico: Alzheimer. Quem já conheceu um caso de perto sabe como é. A pessoa começa a fazer a mesma pergunta várias vezes e a esquecer coisas que acabaram de acontecer. Com o tempo, surge a dificuldade para falar e realizar tarefas cotidianas, como cozinhar, já que a coordenação motora é afetada. Com o tempo, o portador da enfermidade esquece até mesmo quem são as pessoas mais próximas, ou ainda acredita fazer muitos anos que não tinha contato com elas. Poderia-se dizer que quem chegou a esse nível de doença não conseguiria mais, em momento nenhum, se lembrar de nada. Afinal, a parte do cérebro que cuida das memórias está comprometida, não é mesmo? Só que nesses casos da melhora de despedida, é normal que as pessoas que já estavam totalmente perdidas e sem memória voltem como se nada tivesse acontecendo, embora o evento seja mais comum que o divulgado pela cultura popular. É evidente que ele ocorre. É incrível, não é? Isso tudo poderia ser uma prova de que as memórias ficam armazenadas em outros lugares, além do cérebro, o que poderia futuramente resultar em novos estudos e tratamentos para quem possui Alzheimer. Bom, como eu falei, as pesquisas sobre o assunto são poucas, já que o tema é difícil. Um dos únicos levantamentos que existem, realizado em 2009 por cientistas da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, investigou 49 casos, procurando entender se uma das concepções sobre esse evento é ou não verdadeira. É comum que se ache que essa melhora de morte aconteça um dia antes do indivíduo realmente vir a óbito. E conforme essa pesquisa, menos da metade dos casos ocorria um dia antes do falecimento. Como você pode imaginar, devido à quantidade da amostra, o resultado não é conclusivo e serve apenas como uma pequena base para a explicação desse fenômeno. Em 2018, um outro estudo comprovou algo que poderia estar relacionado com a melhora da morte. A diferença é que o que foi provado é que pouco antes do fim, nos últimos momentos de vida, a atividade cerebral dos participantes é intensa. Isso porque, na visão dos pesquisadores, quando os neurônios percebem que não irão conseguir captar mais oxigênio, começam a soltar toda a energia armazenada, como se fosse uma fornalha recebendo mais carvão. Isso explicaria supostas alucinações antes da morte, contadas por quem já quase passou para o outro lado. Essa sensação também poderia ser a causa da melhora da despedida. Para essa melhora, que acontece geralmente um dia antes do óbito, a teoria mais aceita é que ela ocorra como uma espécie de resistência do corpo. Ele sabe que vai morrer, por isso, libera certos hormônios como adrenalina e outras substâncias que tentam lutar contra o falecimento do indivíduo. Esses hormônios irão fazer o paciente reagir durante algumas horas, porém, quando passam, levam todo o sistema com eles. Segundo essa linha, o corpo já usou essa ferramenta de sobrevivência quando acometido por doenças respiratórias, que seria o caso da pneumonia, da Covid-19. Independente disso, o que se sabe é que é necessário pesquisar muito sobre o assunto antes de qualquer conclusão definitiva. Longe da ciência, no entanto, esse tipo de acontecimento encontra respaldo no campo religioso. De acordo com o cardiologista Ricardo Santos, que também é espírita, o momento serve como um alívio para a família, que geralmente está meio confusa e perdida. Porém, afirma que, na religião dele, o evento não deve ser levado como uma maneira de se ter esperanças. Ocorre para que um último contato da alma seja feito com o mundo terrestre, antes que ela se vá. Na opinião do profissional, quando a melhora acontece, aquela morte já é uma realidade, ou seja, se torna inevitável. E você, conhece algum caso desse?
Conta pra gente nos comentários. Por hoje eu fico por aqui, mas em breve estou de volta com mais conteúdos incríveis. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!